3 horas e 40 minutos só chegaram para ser 12º classificado no Ironman 5.3 Varsóvia, e neste podcast voltamos a fazer um recap de mais uma prova como pro. Faltou-me um bike para conseguir correr, porque a minha corrida foi a pior segmento, onde para além da competição falamos do meu carbo loading dos dias antes da prova e da importância de gerir muito bem as logísticas em provas internacionais. Ainda deu tempo para falar da atualidade do triatlo, com uma análise às mais recentes provas. E portanto é um período demasiado grande para se andar a fazer tudo, e portanto, acho que houve atletas que acabaram por priorizar. E ainda de ciclismo, com o Tour de France cada vez mais perto. Não percas! Olá a todos, já estou aqui com o João, novamente para mais um episódio. Hoje vamos fazer aqui um podcast parecido ao que fizemos para Salou, mas neste caso falar da minha prova de Varsóvia. Não só falar da prova, mas a ideia é falarmos de uma data de temas que envolvem também a prova, seja pela alimentação nos dias antes, as logísticas, recuperação, e também depois vamos no fundo fazer aqui um apanhado de algumas competições que têm havido e dar alguns insights de algumas coisas que achámos interessantes e que selecionámos. Por isso, João, tiveste também aqui competição, para além de mim ter feito Varsóvia. Foste fazer o triatlo de Faro. Muita gente se calhar já fez, muita gente que nos está a ouvir se calhar também foi a Faro, ou teve alguém, foi campeonato nacional. Como é que foi a prova? Eu estive completamente fora do cenário nacional, sei assim por alto quem é que ganhou, mas pareceu-me novamente que aquela tentativa de que o Campeonato Nacional de Olímpico tivesse uma valorização não aconteceu. Ou seja, foi uma prova que acabou por cair aqui um bocadinho no meio do calendário a tropeçar, com muita gente a não ir, e assim num destino que não era o inicial. Acho que era para ser em Coimbra e passou para Faro. Sim, era para ser em Coimbra, depois como a cidade de Coimbra está em obras, cancelaram até o multisport completo, e também cancelaram o nacional de longa distância, que ia ser lá, não é? E que se calhar havia pessoal com interesse em fazer, e portanto a prova passou para Faro. Também senti isso mais nos homens, tu estavas a dizer, mais nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres acho que até teve alguma competitividade, embora não tivesse uma prova com muita profundidade, mas nos homens ser um campeonato nacional em que éramos acho que 12 e depois só partiram 11 ou partiram 10, qualquer coisa assim. Pronto, estava realmente muito reduzido. Eu acho que se deveu principalmente, e isto foi algo que eu também senti na minha performance, que acabou por sair mal, mas que as provas estão todas muito concentradas, e para a malta do alto rendimento da curta distância há aqui uma série de apuramentos e uma série de provas de seleção mesmo num espaço de tempo muito curto. Portanto, estou a falar desde o triatlo de Oeiras, que servia de apuramento, depois houve pessoal que foi à Taça da Europa Goldstein, depois tinhas aqui Faro, e há pessoal que para a semana vai ter a taça. Aliás, tens este fim de semana Peniche, que também serve como apuramento, e na semana que vem tinhas a Taça da Europa Dalton, e portanto é um período demasiado grande para se andar a fazer tudo, e portanto acho que houve atletas que acabaram por priorizar. A prova, aquilo pronto, foi mais ou menos como se esperava. Saíram os atletas de Torres Novas na frente, nós aguentámos mais ou menos 400, 500 metros nos pés. A prova foi sem fato já agora, até que eu perdi os pés, e quem estava atrás de mim também não passou, que era algo que eu já estava à espera. Mas pronto, saímos a 45 segundos, o que numa distância olímpica eu acho que nem é mal de todo. Mas para mim eu prefiro nadar sem fato, e portanto estava à espera de não perder 1 minuto e meio, 1 minuto e 15, ou o que fosse. Foi o que perdemos ano passado. O percurso de bike era idêntico, um percurso que até acho interessante, embora tenha algumas partes da estrada com muito mais condições. E depois aí na bike voltámos a perder mais 30, 40 segundos, chegámos a 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. Sim. Sim, não perdemos muito, mas eram 3 atletas na frente a puxar, que era o João Nuno, o Gabriel e o Gustavo Ducante, e cá atrás éramos 4, que era eu, o João Vaz e o David do Sporting, e o Diogo Tomé também, porque o Diogo Tomé saiu a 10 segundos dos do Torres e já não conseguiu colar. E vinha também o Tiago Fonseca connosco, mas como tinha colegas na frente, não tinha responsabilidade de puxar, tudo certo. E pronto, depois na corrida, lá na frente ganhou o João Nuno, o Gustavo fez segundo, o Gabriel acabou por se sentir mal, não acabou, e do nosso grupo foi o Tiago Fonseca, depois o Vaz, depois o Diogo Tomé, o David, e depois fiquei eu.
que pronto, corri 3 minutos e 20 mais lento que o ano passado. Acontece. Nas mulheres, acho que saiu um grupinho na frente, que há a Maria, a Cacilda, a Inês Rico e a Matilde Santos. Pronto, e elas destacaram-se e acabaram. A Cacilda acabou por cair na bike, acho que não foi nada muito grave. E depois destacaram-se o suficiente para na corrida fazerem 1, 2, 3 e quem vinha de trás já não deu para chegar. Mas é assim, esse é o resumo da prova. Uma prova que eu acho que engana, parece mais fácil do que é, principalmente no percurso de corrida, que é muito exigente, muita curva contra curva, um piso péssimo. E estava calor. Adaptação ao calor foi praticamente zero e estavam 28, 27, 29 graus. Portanto, acabas por já sentir bem, especialmente não estando adaptado. Foi essa a sensação que eu tive, foi que o percurso não é propriamente espetacular. A natação acho que é manhosa, não é? Pelo que eu percebi, a qualidade da Foi água manhoso é... este ano, mas o ano passado teve bem, só que a Ribeira não, a Ria este ano estava com menos água e portanto íamos ali metade da natação a cavar com a mão no lodo, em vez de ires a puxar água, ias a puxar o lodo para andar para a frente. E essa parte foi um bocadinho manhosa. Pois é isso, é uma prova que não sei, apareceu agora aqui o ano passado e pá, a corrida toda no empedrado a mim tira-me imensa vontade. Acho que isso é uma coisa que se tem de ter um bocado de cuidado também, porque pá, influencia muito a forma como a prova depois é mantida ao longo dos anos, porque as pessoas, mal ou bem, também não querem apanhar um percurso em que sintam que por algum motivo aquilo os prejudica também os tempos e também prejudica mesmo em termos de possíveis lesões ou dores que aquilo cause. Mas pronto, foi a solução que apareceu e pronto, lá está um campeonato, os dois campeonatos nacionais, no fundo o campeão nacional sprint foi o João Mansos, não é? E nas mulheres penso que não foi a Maria Tomé, Foi ou a foi? Maria Navarra. Maria Navarra e campeão nacional João Nuno do Olímpico e Maria Tomé de Olímpico. E pronto, os grupos de idade lá lutaram. Com certeza alguns estão-nos a ouvir e parabéns a todos os que também foram campeões nacionais de cada grupo de idade e cada vez é mais competitivo também os escalões. Queres passar então agora se calhar aqui para o tema que nós tínhamos metido como o principal, que era eu falar um bocado da prova de Varsóvia, provavelmente. Eu já fiz meio que um resumo no meu Instagram e não queria estar a focalizar demasiado na prova em si. E nós tínhamos até, para começar, antes de falar da prova, falar aqui da parte logística e da importância que é quando vamos para uma prova internacional, uma prova fora, planear a logística e os dias antes. Porque, neste caso, tu acho que nunca fizeste uma prova sem ser da seleção, com as logísticas Sim, mais ou não. menos controladas. Vai ser agora a primeira vez na segunda metade da época. Exato. Mas para qualquer pessoa que já fez provas lá fora, umas mais fáceis de logística, outras mais difíceis, sabe bem que o stress não é fácil de gerir e felizmente eu tive o apoio do meu pai que acaba por me facilitar toda a logística, ou seja, eu acabo por não ter grande dificuldade nisso e isso poupa-me muito. Mas vejam, por exemplo, esta situação de Varsóvia. A prova era em Varsóvia, ou seja, o voo é direto. Nesse aspecto é logo uma vantagem, terem um voo direto para o local e a prova ser em Varsóvia. Portanto, o que nós fizemos foi alugámos um carro e se não tivéssemos o carro conseguiríamos ter arranjado um transfer para o hotel. Aqui o problema da prova e da logística de Varsóvia prendia-se pelos dois parques de transição. A natação era a 45 km de Varsóvia. Ou seja, tanto para o reconhecimento da natação que eu fui fazer, como depois até para andar de bike. É mesmo o dia da prova, se calhar. Dia da prova, eu tive um autocarro porque era profissional e o meu pai conseguiu ir comigo. Nós tivemos um autocarro. A maioria das pessoas foi toda de comboio. Há um comboio que sai a 800 ou 500 metros da zona e toda a gente estava a usar os comboios. Mas vejam que lá está, é isto que eu queria alertar, que é estas coisas para uma pessoa que apareça assim de repente podem causar transtorno e serem complicados de gerir. E, por exemplo, em Varsóvia não dava para pedalar na estrada. Aquilo era uma cidade muito grande, com muitos carros, muitos sinais e não havia facilidade de sair de trânsito ou ir para uma marginal como há aqui.
Então nós tínhamos de ir de carro para uma zona com menos trânsito para pedalar e, portanto, o que eu queria passar era que esta parte das logísticas é crítica e quem vai com muito pouca antecedência, ou seja, quem vai muito em cima da hora, deve a 100% ter tudo muito bem alinhado, porque há coisas que depois não podem controlar. Eu, por exemplo, tive um atleta meu que foi competir também, para tu veres, o voo dele era sexta-feira, a prova era domingo, às 18, porque ele apanha no Porto, aquele voo que tu fizeste para Varsóvia, claro, às 18, portanto só chega às 11 de Varsóvia, porque é mais uma hora na Polónia, atrasou 2 horas, então ele chegou quase à 1 da manhã. A juntar a isso, trocou uma mala de viagem com outra pessoa. Ele foi buscar a bicicleta, quando chegou a Tapete já não estava lá a mala dele e estava assim uma mala igual de outra pessoa. Depois ele conseguiu reaver a mala acho que tinha algumas coisas que ele precisava para a prova, ainda por cima. Isto tudo no sábado, na véspera da prova. Agora imagina, véspera de prova, ele acabou de chegar à 1 da manhã no dia anterior, ou seja, acorda e está logo no dia da véspera. Tem de fazer o check-in na transição 1, tem de fazer o check-in, o registro, depois tem de fazer o check-in na transição 1, o check-in na transição 2, ainda tem de ir buscar a bicicleta, buscar a mala, conseguir perceber onde é que está a outra pessoa, combinar, e ainda tem de montar a bicicleta e tudo mais. Portanto, sim, aí também se calhar foi aquela situação de não querer meter um dia de férias e estar no aeroporto ainda, ou se calhar meter só a sexta-feira de férias, porque claro, quem trabalha não tem tanto essa opção de ir a meio da semana ou assim, mas claramente aí o ideal era ir assim era um dia antes. Quinta-feira de manhã, por exemplo. Exato. Tinha sido muito mais vantajoso. Eu acho também na questão da prova, não só vocês terem muita atenção à logística, mas também, mesmo na própria escolha da prova, há provas que são claramente logisticamente mais fáceis e outras que são logisticamente mais difíceis. Portanto, para viajar com bikes é sempre melhor evitar as escalas. E não há assim tantas cidades que Lisboa, Porto, vocês tenham voos diretos. E portanto, por exemplo, eu estava a ver uma prova para eventualmente ir fazer na Polónia, em Poznan, e as opções eram ou apanhar a tal escala, mas que eu não estava muito confortável, ou então alugar um carro e conduzir 300 km. Portanto, acho que o desgaste de uma viagem assim acaba por não compensar, se calhar, vocês irem fazer uma prova que vos favorece menos, mas que tem um desgaste muito inferior nos dias antes, versus escolherem uma prova ideal, mas depois tem estes pequenos constrangimentos à volta, que não são assim tão pequenos. E pronto, é isso. Não só olhar para a questão logística e para os pormenores, mas também para verem quão exigente é o chegar lá e depois também os recursos que vocês têm ali, por exemplo. Se calhar há países que, em termos de alimentação, mesmo que tenham comida no hotel, vão ser muito diferentes daquilo a que vocês estão habituados. E pronto, antes da prova ou 2 dias antes é algo que pode fazer diferença. Tenham também essas questões em conta, se para onde vocês vão há a possibilidade de cozinharem ou há os alimentos com que vocês estão habituados a treinar e competir. São pormenores que acho que fazem toda a diferença. Sim, e o que eu acho é que as pessoas preparam-se muito, fazem uma preparação longa e, portanto, tentem ter o mesmo rigor para a preparação dos dias antes, porque o impacto que aquilo vai ter na vossa performance é muito grande para um custo que às vezes não é tão grande assim, do género, ok, eu vou planear, eu vou tentar minimizar todas as coisas que me podem fugir do controle. Eu ter a certeza, há coisas como vou atrasar que pronto, aí não há nada a fazer. Agora, vocês saberem exatamente onde é que vão ficar, como é que vão para lá, planearem os dias, saberem, olha, se calhar, porque, por exemplo, vê bem esta situação, um erro que nós fizemos, nós fomos de carro fazer a natação, fizemos 45 km, 45 para cá, e depois é que eu me apercebi que o ciclismo tinha sido melhor ter feito lá, porque aqui em Varsóvia é uma confusão. Então à tarde voltámos a ir para lá e depois, ou seja, num dia fizemos 180 km, aquilo de pôr, tirar a bike no carro e não sei o quê. O que eu senti foi que, parece que não, um pequeno erro,
e estás o dia todo de um lado para o outro para fazer 1000 metros de natação e 1 hora de bike. Percebes? Quando podias ter relaxado de outra maneira. Mas pronto, são coisas que a pessoa vai aprendendo e às vezes não é por seres demasiado rigoroso ou quereres, mas é mesmo porque vai-vos melhorar muito a Sim, experiência, vai-vos sim. melhorar a prova, vão se sentir Exato. melhor e depois Não vão é, não dizer: é é tipo pá, aquela de chegar lá e eu depois lá logo compro o bilhete do comboio e há de dar. Não, há que ver, se calhar isso, levar é a isso, bike no comboio não vai dar. Ou isso. depois eu lá encontro um táxi. Não, se calhar é melhor marcar já um táxi com antecedência, se houver essa possibilidade, claro. E garantir que tem espaço e disponibilidade para levar a mala da bike, mais a mala de mão, mais. Saber onde é que eu vou treinar, porque Claro. será que dá para treinar ali? Se não dá, quais é que são as piscinas, quanto é que é, como é que vou para lá, tipo, essas coisas terem um máximo de noção, acho que facilita muito e irem o mais preparados possíveis, porque acho que para quem, essencialmente para quem vai para ter um resultado, preocupem-se muito com isso, porque acho que é meio caminho andado para a vossa prova correr bem. Estavas a falar um bocado da alimentação e a alimentação para mim acho que é das piores coisas, porque cais num sítio, não conheces nada e muitas vezes também com fome, a pessoa não tem nada e portanto vai comer com fome e tens dificuldade em arranjar um sítio. Sinceramente o primeiro dia foi um descalabro porque não sabíamos ainda muito bem onde é que podíamos ir e teve de ser à base de ir a italianos, Não, mas italiano é sempre aquela safa. segurança mínima. Sim, Mas sim, mas faz toda a diferença, especialmente se for uma viagem aqui para Espanha, para França, países, ou para Itália, países com uma cultura mais semelhante à nossa, acaba por ser um bocadinho mais fácil. Agora, eu já tive viagens para a Alemanha em que tipo, o pessoal queria massa e arroz e eles diziam que não tinham, que só tinham nhoque e outra cena qualquer. e puré, se calhar, aqui E só acho que havia era puré em puré, todo o ou lado. não sei. Era coisas desse género. Para mim não me faz confusão, mas se calhar se fosse na noite, imediatamente antes da prova, já gostava de ter ali outra solução. Portanto, olhar também para esses pormenores, que não são assim tanto pormenores. Tu até partilhaste a questão do carb loading e que nós até falámos com o João Cabral, que é um atleta lá do Sporting, num episódio do Membership, para quem tiver interesse. Quem tiver interesse está lá o episódio que largámos agora há uns dias. E portanto, já que estamos aqui a falar da prova, se calhar fala um bocadinho disso mais em profundidade daquilo que fizeste no Instagram. Como é que foi a alimentação num país que também não é assim tão semelhante ao nosso, na Polónia? Como é que foi a organização e o plano de nutrição nos dias antes? Sim, por acaso esse episódio com o João acabou por ser, eu acho que é um excelente episódio, acho que vale muito a pena vocês, quem é membro, ver e quem não é, se conseguisse subscrever e ver, acho que vale muito a pena. Mas basicamente o João alertou para a importância de não só a nutrição de prova, mas a nutrição nos dias antes e controlar. E já o Miguel Hidalgo que tinha falado aqui que contabilizava as gramas de hidratos, eu tinha ficado curioso e o João também me falou disso. E então decidi lá tentar cumprir e contabilizar o que eu estou a comer, quantas gramas de hidratos, essencialmente os hidratos, um, e fazer pequenos ajustes para tentar atingir essas métricas sem grande volume de comida. Portanto, o objetivo era consumir 8 gramas de hidratos no 2 dias antes, na véspera 12 gramas de hidratos por quilo de peso e no pequeno almoço da prova eu apontei para as 3 gramas de hidratos por quilo de peso. Portanto, essas eram as métricas que eu tinha. E lá, pronto, primeiro dia que cheguei, quinta-feira, foi difícil. Mas pronto, o dia principal para mim era o tal sexta-feira, que era 2 dias antes da prova, atingir as 8 gramas. E portanto, eu tomei um pequeno almoço. E houve várias pessoas, quando eu fui ao Lidl e comprei, perguntaram-me, partilha o que é que fazes do carbo loading, o que é que estás a comer, em quantidades. E eu, na sexta-feira, fiz o pequeno almoço normal, no hotel. Optei por tentar comer as coisas que eu minimamente estou habituado, portanto não me meti a inventar a comer, por exemplo, ovo mexido. Eu nunca como ovo, em todos os pequenos almoços do hotel tens ovo mexido, mas eu nunca como, e o ovo tem muita proteína, mas não tem hidratos, portanto não era uma escolha interessante para mim. Portanto, o que eu optei foi sempre comer muitos cereais, muito pão, muito mel, frutas. E, portanto, o que eu fiz foi instalei uma aplicação que consegue com a inteligência artificial. Usaste essa. Exato.
tiras a foto, tiras Mas eu uma... não sei se isso tem uma precisão muito boa. Não, mas eu não usei aquilo para contabilizar os hidratos. Eu usei aquilo para contabilizar quantidades. Ok. É assim, eu não tinha forma de Sim. Não pesar a tinhas uma comida. balança e então... Exato, aquilo funciona meio que como uma balança e olha que eu digo-te que aquilo parecia muito accurate, porque Sim. eu experimentei com às vezes até, olha, agora tiro um bocadinho e aquilo adaptava. Portanto, senti que estava minimamente bem e pelo menos tinha consistência. E, portanto, o que eu fazia era taça de iogurte com cereais lá por cima, pumba, quantidades. E depois, com o chat GPT, fazia as contabilizações e via também os rótulos das coisas, no que pudesse. E acabava por conseguir contabilizar. Portanto, foi isso que eu fiz. Em termos de escolhas, o pequeno almoço foi uma coisa que eu disse: iogurtes com granolas, cereais, pão com mel, fruta, sumos de fruta, que têm muitos hidratos. E depois, quando fui ao Lidl, comprei coisas que durante o dia me pudessem ajudar a bater as metas com um volume relativamente baixo. E, portanto, pão de forma fatiado, branco, com doce, comprei um doce, que acaba por ser fazes uma sandes com 3 fatias e doce e consegues com pouco volume, que aquilo o pão é bué fofinho e acaba por não ter grande volume, tens facilmente uma sandes com imensos hidratos. Depois fruta a apostar nas bananas, mel, hum, farinha de arroz, que tem para uma quantidade, neste um de arroz no caso, que eu por acaso isso até trouxe comigo, que tem para uma quantidade ridícula, muito pequena, tem muitos hidratos, e esse foi também o meu pequeno almoço da prova. E Não tem grande basicamente, sabor, mas pronto. se meteres mel tem sabor. Não tens mal sabe a mel, não é? Pronto, e basicamente foram essas muito, muito simples, apostar em comer um mínimo de alimentos diferentes, portanto não variar muito para não sobrecarregar a parte digestiva com muita coisa, muita mistura, portanto simplificar-me e ir contabilizando. Para além disso, usei isotónicos para bebida isotónica, drink mix ou gold drink, o que for, para conseguir também com um bidon rapidamente meter 60, 80 gramas de hidratos. E portanto foi essa a minha estratégia, apostar sempre em alimentos com muito teor de hidratos e baixa proteína, porque a proteína acaba por te dar uma saciedade muito elevada e se queres comer muitos hidratos é preferível baixares a quantidade de proteína e gordura. Portanto, e as refeições eu fiz muitas relativamente controladas, em que encontrei um sítio em que conseguia ter arroz branco e tipo uma fonte de proteína magra, frango ou peixe, e apostei nisso e não variava. Comia tipo peixe de manhã, ao jantar comia frango, portanto, e fiquei assim nas últimas refeições, mesmo para não arriscar, e acho que correu bastante bem essas métricas, não fiquei cheio. No pequeno almoço da prova custou-me um bocado, porque aí era uma E é mais o quantidade nervo bastante também, grande, se calhar. E o era dia bastante, antes é pesado, as 12 sim. gramas. O que eu fiz foi, eu reparti, acho que aquilo tinha de dar 200 gramas de hidratos, e fiz 140, 150 e depois comi uma barra da Morton ali a meio termo antes da prova. E tomei ainda o gel, portanto ainda se acaba por contar. E pronto, basicamente foi isso. Assim, o que eu estava a fazer também era os tais shots de nitratos de beterraba, aqueles da Betit, que tem 400 miligramas por shot, que para atletas de elite a evidência é que não tem grande benefício, mas para atletas recreativos e age group acho que tem mais evidência que traz resultados. Basicamente aquilo que faz é ajuda-vos a abrir, ou seja, ficam com uma vascularização melhor e o transporte de oxigênio acaba por ser um pouco mais facilitado. E pronto, basicamente foi isso. Cafeína antes da prova reduzi um bocadinho, meti só uma cápsula e o gel, e durante a bike é que meti um pouco mais, e depois na corrida também fiz cafeína, portanto tentei distribuir a cafeína, que foi uma coisa que o João Cabral sugeriu, e pronto, acabou por ser isso. E acho que em termos de estratégia nutricional, diria que não me senti muito bem na corrida, senti-me sempre um pouco cheio, consegui meter os géis e na bike igual. Eu acho que na bike precipitei-me um bocado na primeira fase da bike, meti muitos hidratos logo. O primeiro bidon foi-se logo
para ir aos 30 quilómetros e já tinha posto um gel de 40 gramas e em pouco tempo meti logo muitos hidratos e acho que mais ou menos 45 minutos, meteste as 40 é, gramas mais um bidon. se calhar foi onde a intensidade estava mais alta, portanto também ainda dificulta mais, por isso acho que tenho que distribuir um pouco melhor ali a gestão. Também é algo que podes planear já com antecedência e fazer como aos ciclistas mesmo, Olha, até aquele ponto. um stickerzinho no quadro a Sim, e dizer acho quando que é que consome um bocadinho. acima de tudo, tentar puxar alguns treinos naquelas quantidades, porque eu efetivamente nunca estou nas 110 gramas hora em quase nenhum treino. E se calhar mesmo o dia antes do carb loading, fazer naquele, um ou dois treinos mais específicos, ter o dia antes, pronto, para ser mesmo uma simulação. Sim, sim. Pronto, e o que eu queria dizer também, sem ser isso, era a parte do aquecimento, que acho que é fundamental terem uma rotina e eu consegui fazer uma natação que eu acho que foi novamente positiva e acho que muito se deve também a ter feito exatamente aquilo que fiz antes de Salou, portanto não inventei nada, tanto a corrida que fiz, que foi basicamente 10, 15 minutos com umas acelerações e depois a ativação com os elásticos, que é algo que eu raramente faço e que na prova de Salou fiz e voltei a fazer, basicamente exercícios de elásticos, aquecimento e aquecimento na água, cerca de 10 minutos e com acelerações, ou seja, 5 minutos só a aquecer e depois para cá, nado sempre 5 minutos até à primeira boia ou neste caso na direção do início da natação e depois quando venho para cá venho a fazer acelerações. E basicamente foi isso, e acho que teres a mesma rotina facilita muito, não te desgastas a pensar, olha, o que é que vou fazer, e funcionou uma vez, repete, continua a funcionar, repete. Eu acho que há só a questão do horário da prova e da temperatura da água, na questão do aquecimento dentro da água, e até porque a malta age group que parte no rolling start, se calhar pode fazer o aquecimento dentro da água, mas depois tem que sair da água muito cedo e ficar muito tempo fora da água. Portanto, há também que ver essa situação de, ou seja, não é só, se aquece, eu também vou aquecer, e depois vão para a caixa lá do fundo mesmo e ficam lá a tremelicar durante não sei quanto tempo. Pá, tenham atenção a essa situação. Exato, mas o que eu estou a querer dizer é, vejam também qual é a vossa situação e se para vocês ir à água é mau, então façam só elásticos, façam só mobilidade, façam só a corrida. Tu, no teu caso, ququanto tempo é que tiveste entre o aquecimento e a partida? Foi tipo 10, 15 minutos no máximo. É só tipo aquele line-up e siga. Yeah. Sim, e uma coisa que eu fiz e que tenho feito e tenho corrido bem para estas provas longas, porque há muita coisa, nós temos de fazer o aquecimento, temos de vestir o fato, temos de confirmar que temos tudo pronto e é desde que acordamos até à partida, há sempre inúmeras coisas que temos de ir fazendo e não nos queremos esquecer, não queremos falhar nada. E o que eu faço é no dia antes, penso, olha, horário da partida é este, ou seja, eu sei que tenho de estar no line-up a esta hora. E o que eu faço é sempre da partida para trás e não ao contrário, para me facilitar. E então eu depois aí, ok, tenho que estar 10 minutos antes na partida, ok. Então tenho de fazer, um aquecimento de natação demora 10 minutos, portanto tenho que estar a começar a nadar o aquecimento 20 minutos antes da partida. E por aí em diante, a vestir o fato, aquecer, tudo, até à hora que eu acordo. E eu quando estou a fazer o esquema, eu olho para o telemóvel e vejo, olha, estou dentro do programa, ou já estou atrasado, tenho de compensar, não posso perder tempo. E isso facilita muito e vocês assim estão mais tranquilizados de que estão dentro do plano e não falham coisas como o aquecimento, que eu acho que é crítico, até para entrarem mais tranquilos, do género, olha, eu fiz tudo certo e portanto estou limpo, sei que vou ter a performance melhor possível. Tenham só atenção neste plano, não sejam mega ambiciosos e metem ali as coisas. Eu demoro aqui 5, 10 minutos a vestir o fato. Não, se calhar demora. Nisso sou sempre muito 20, conservador, claro. Sim, Tens de ser muito conservador. Exato, para não dar aquele stress e até porque vão se esquecer de alguma coisa, muito provavelmente, ou vai aparecer uma fila grande nas casas de banho, é isso. Quer que seja, convém dar nestas aquele provas grandes, estas provas grandes com 2, 3, 4 mil atletas, quer dizer, tens de estar preparado para tudo, para as filas, para problemas, e também tens de estar preparado para, por exemplo, chegar ao par de transição e teres o pneu furado, ou teres esquecido de alguma coisa e teres de voltar atrás,
Portanto, deixem sempre uma margem de segurança e tentem, se conseguirem estar à frente do horário, ainda bem, e não se percam, não fiquem, olha, agora estou à frente do horário e vou relaxar. Não, deixa-te ir, porque efetivamente isso faz diferença. Mas pronto, em relação à prova, acho que o que posso dizer é que acho que analisando assim friamente já uns dias depois, acho que foi uma prova com uma performance inferior ao que eu fiz em Salou. Ainda assim, eu acho que não conseguia fazer muito melhor, porque a realidade é que eu acho que nadei onde eu tinha de nadar, pedalei onde eu tinha de pedalar, com um desgaste que não era de todo aquele que eu esperaria, e que Estavas à também espera de mais desgaste ou menos desgaste? menos desgaste, e a bike efetivamente não foi assim tão forte. Foi forte para mim, mas eu sei que, por exemplo, em Salou eu fiz mais tempo acima de zona 4, por exemplo. A percentagem de tempo que eu tive em zonas mais altas foi maior e eu cheguei melhor para correr. E eu nesta cheguei pior para correr com uma bike mais fraca. Portanto, mas aí, quer dizer, o que é que eu posso dizer? Se calhar em Salou estava melhor na bike, ou neste dia não tive tão bem, ou a forma como a bike foi corrida aqui, se calhar não foi tão boa. Eu acho que foi uma bike com muitos assim, picos do minuto. Houve muitas vezes nesta bike que eu fui ao limite, em que eu digo, olha, ali estava mesmo, podia descolar a qualquer momento. Pá, e quando tu tens isso num alvo, pá, é mau, tu não deves, só que é aquela questão de, ok, Aí tinha de ir, claro, mas eu vou deixar o grupo ir, é não, um não. dilema. Não, acho que compensava ir até certo ponto, claro, se estás no limite durante 20 minutos, agora se é um pico assim mais pequenino, pá, se calhar foi mesmo uma questão de capacidade no dia ou de. Também já é assim a terceira prova, se não me engano, grande, estás a fazer num período de tempo não tão grande assim. Pronto, e a sucessão de provas já se sabe que a forma acaba por sempre sofrer um bocadinho mais para o final, mesmo que a frescura seja, seja maior do que no início. É sempre uma gestão complicada de se fazer quando tem muitas provas de elevada importância seguidas. Sim, sim, epá, mas olha, acho que foi uma natação positiva, porque, por exemplo, em comparação, estavam dois atletas que tinham estado São em muito bons Radec, nadadores. que foi sim, a falar dos de topo, estavam lá dois nadadores de topo, depois estava um grupo que tinha nadadores que para mim são de topo e que saem quase sempre no primeiro grupo, se não houver este tipo de nadadores que são extraterrestres, vá. E depois vinha o grupo que também trazia muita gente que costuma fazer primeiros grupos. Por exemplo, o Stajanovic, que é o atleta sérvio, ele já não falhava um primeiro pack há não sei quanto tempo. E ele saiu a 1 minuto e meio comigo, mas quer dizer, em quase 2 km, perder 1 minuto e meio para o Crociani e para o McQueen, pá, é relativamente expectável e eu acho que foi uma boa natação. E em comparação com atletas que tinham estado em Radec a sair comigo da água, eu ganhei-lhes 1 minuto, 1 minuto e meio. E ganhei, por exemplo, 1 minuto ao Thor, que era o melhor ciclista da prova, se calhar, ou um dos melhores. E isso permitiu que eu, quando ele me apanhou, já aos 30, 40 km, já se tinha desgastado muito e já não conseguiu fugir de nós. Acabou por ir puxar o grupo, mas não conseguiu fugir. Portanto, acho que isso foi positivo e acho que é um bom sinal. Mas sim, efetivamente acho que o que eu tiro da prova é faltou-me bike para conseguir correr, porque a minha corrida foi a pior segmento. Pá, por muito mal que eu estivesse preparado a correr, eu acho que não estou no melhor momento de corrida pelas lesões e isso, mas sei que estava numa forma dentro do aceitável. A minha experiência de corrida permite-me, mesmo com um volume relativamente baixo, estar bem e não consegui correr nada de especial. E isso acho que é porque a bike foi forte. Acho que dizer que corri mal porque estou a correr mal é um bocadinho enganador. Acho que corri mal porque tenho de pedalar mais, tenho de estar mais forte na bike. Yeah. Sim. Já ficou um resumo fixe da prova. O objetivo era o Mundial de 70.3. Esse período de qualificação acho que já acabou, não é? Se não Ainda me não, engano. ainda vai haver dia Claro. 22, agora vai haver Nice e vai haver Westfield que ainda contam. Ok. Mas Não são vai. provas que não contam para mim. Não, e porque também, imagina, se eu não conseguir aqui, a probabilidade das duas, uma, ou a start list para as outras estava muito fraca, que eu não acredito.
Também não é agora que me vou precipitar ao ponto de ir já. Primeiro, porque não me posso inscrever assim de uma mão para a noite nas provas. Mas pronto, agora é ver se aposto só nas provas mesmo no fim da época de longos para tentar crescer um pouco mais, ou se ainda me aparece uma oportunidade que não de Ironman, neste caso era uma prova challenge, assim mais perto e vamos ver. E há sempre o Mundial do ano que vem que podes apurar já nas provas na segunda metade da época. Sim, Que acho que o eu Mundial apurei-me do para ano o que de vem também é Samorã, relativamente perto. challenge. Não é uma viagem muito exigente. Eu já vi onde é que era, O mas já não me Mundial do recordo. próximo ano deve ser fora da Europa. Eu Yeah, tinha foi visto que se calhar era fora da Europa, É porque é mas um ano na que... Europa, um ano fora, normalmente. Ok. Tanto que eu fiz Lati em 2023, o ano passado E foi para. nisso, Vai exato, ser início? nisso. Portanto, não é Então uma qualquer viagem muito coisa. exigente, é uma boa prova Yeah. para querer estar, não é? Sim, para querer estar e acho que sim. Mas acho que é óbvio que tens o coisa de apurar, mas e eu queria muito apurar, mas não é algo que seja a vida ou a morte, no fundo. Porque mais do que tu apurares é tu saberes que também vais lá e estás num nível para ter uma Claro, performance não é? boa Vais e eu lá acho e que eu ia ficas lá no fundo fazer um pouco. destacadíssimo em último. Sim, mas está tão difícil apurar para esta. O 70.3 está muito difícil. Há muitos atletas bons que ainda não conseguiram o slot e acho que isso também torna o slot muito mais valioso. E se tu fores ver a lista de inscritos, eu nunca vi um 70.3 assim. No ano a seguir É ao ano olímpico impressionante, é sempre mais competitivo também. impressionante o nível. Claro. Muita É, gente a subir. vai ser a melhor prova de longa distância, melhor start list, não houve nenhum T100, impressionante. Tens tudo, tens os melhores de longa distância da Europa, Estados Unidos, de full distance, T100, de curta distância tens muitos a ir também. E era um percurso super interessante também. Ali em Marbella, Trabalha. um percurso bem desafiante na bike, tanto em termos de subidas como em termos técnicos depois na descida. Vai ser uma prova fixe de se ver. E, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar, o segundo classificado, o atleta dinamarquês, eu literalmente nunca tinha ouvido falar dele. Ele apareceu no briefing da prova com uma camisola do Barcelona. E eu estava lá e pensei, pá, quem é este rapaz? Tipo, primeiro, ele parece muito mais novo do que é, acho que ele tem 24 ou 23, mas parecia tipo 18, 19. E tipo, camisola do Barcelona, super tranquilo. E eu assim, nunca ouvi falar. Tipo, pronto, ele estava a dar-se com os dinamarqueses, ele é dinamarquês. Um, Pá, dominou a prova toda, de início ao fim. Saiu a 40 segundos do Crociani e do Chase McQueen, nadou super bem, saiu em terceiro da água. Depois faz a melhor bike com 1,52. Um tipo pequenino, pequenino. Ele deve ter para aí 1,60 m e tal, 1,70 m no máximo. Faz uma bike estrondosa e só é apanhado pelo Crociani mesmo no final da corrida e perde ao sprint. Mas um atleta que tem um passado de curta distância muito discreto, como júnior, começou agora a fazer já longos, pá, e é um pequeno, uma pequena máquina, quer dizer, eu acho que ele pode ser tipo daqui a 2 anos, ou até mesmo em Marbella, pode ser um atleta que pode surpreender. E pode também, não digo que aí com a qualidade que haja, fugir assim na bike, mas estar sempre na frente até à corrida e se defender a correr faz top 10. E é um atleta que, quer dizer, nunca ouviste falar. E como ele, houve muitos assim, Sim, a dinâmica da curta distância é se muito calhar também não diferente. ouviram É falar muito nunca de diferente. mim. É tal coisa. Exato. É um bocado isso, acho eu. Mas acho que a longa distância permite muito mais surpresas. Basta ver que, por exemplo, chegou lá o Chase McQueen e levou quase todos. Portanto, tinha feito agora um top 10 numa WTS, foi lá, não estava muito preparado, não consegue. O Crociani vem da curta distância, mas está-se a preparar só esta época para longos, portanto faz toda a diferença. E acho que é um bocado isso. Ou és um fora de série, ou então se és um atleta bom de curta distância que chega aos longos a achar que vou Sim, chegar não é aqui só e saltar domino para a tudo, bicicleta isso de já acabou. contrarrelógio e começar a fazer força. É Já bem acabou, diferente. é preciso mesmo preparação, não há hipótese. Mas sim, basicamente é isto. Sim, acho que uma boa conversa aqui da prova. Nós, como outros temas que tínhamos aqui selecionado,
falar um bocadinho, à semelhança do que já fizemos noutros episódios abertos e do membership também, falar um bocadinho do panorama internacional do triatlo neste momento. Tem sido uma fase da época com bastantes provas, em termos de WTS e agora do T100. Tem havido bastantes, mas também ainda falta muita prova. No caso do T100, então, portanto, já houve 2. Temos agora Vancouver este fim de semana. E pós scores contam 3 ou 4 scores mais a prova final. E são umas 7 ou 8 provas. E tendo em conta que a última prova é só em dezembro, portanto, os atletas, à semelhança do que aconteceu o ano passado por causa do Mundial de 70.3, mas que muitos acabaram por não ir, aqui quem quer disputar o campeonato do T100 não tem hipótese, tem que ficar a treinar até dezembro. E no caso das WTS, portanto, a próxima etapa, temos agora há pouco a prova em Alger. A próxima etapa vai ser 12, 13 de julho em Hamburgo, e depois temos Karlovy em setembro e Weihai também. E a final na data mais ou menos do costume, ali a meio de outubro, na Austrália, em Wollongong. Portanto, faltam 4 etapas e neste momento temos portugueses bem classificados. E temos também, acho que querias falar um bocado disso, o Miguel Hidalgo em segundo lugar, que ganhou agora a última etapa. Sim. Pai, tem sido um tipo com umas performances muito boas nos últimos tempos, e ele ganha aquela prova super bem. Claro que também acho que o calor o favorece um bocado, por ser um clima que ele está mais habituado, mais do que os outros atletas, mas mesmo assim ganhou de uma forma que nos últimos anos só temos visto Aidan Wilde e Alexia ganharem assim. Sim. E ele vai agora ao T100 de Vancouver, portanto estou muito curioso para ver, porque arrisco-me a dizer que ele pode ser um atleta a chegar, ver e vencer ali. Tenho só algumas dúvidas na bike, mas pelo que se parece ele está muito forte na bike, e ele já no primeiro 70.3 que fez pedalou muito forte, conseguiu andar muito bem, e portanto eu acho que ele a nadar e a correr é indiscutivelmente se calhar o melhor no conjunto dos dois, vai sair na frente na natação, e depois não sei se há algum atleta lá que está a correr ao nível que ele está. E a bike, eu acho que ele tem a bike suficiente para, mesmo dando ali um bocadinho de espaço, por exemplo, ao Rico Bogan ou isso, fechar facilmente 2, 3 minutos, porque em 18 km estamos a falar de um nível de corrida do Hidalgo totalmente diferente do que o Rico. Agora, o que o Rico consegue correr após uma bike estrondosa já é diferente. Mas sim, isso foi impressionante. Eu acho que em termos de WTS, este ano pode-se dizer, eu não sei se isso já aconteceu, mas temos 4 atletas a competir no circuito: Maria Tomé, Ricardo Batista, Vilaça e o Miguel Tiago Silva. E os 4, se não me engano, não sei se a Maria não está em 20º ou 21º, os outros, o Pituca penso que está no top 15. O Pituca está em 15º, a Maria em 21º, e o Ricardo em 5º e o Vasco em 3º. Em 3 etapas estão super bem. Sim, mas o Pituca tem 2 provas feitas. A Maria Tomé penso que também só tem 2. Sim, pois. O Vasco e o Ricardo têm todas. Mas eu acho que com esta diversificação dos atletas estarem a fazer mais provas também de longa distância, e também por não termos Wild e abriu muito o jogo também para a curta distância, ano pós-olímpico, e eu acho que é uma oportunidade incrível do Vilaça ou até mesmo do Batista a lutarem mesmo pelo título. Sim, porque ainda falta muito, não é? Quer dizer, eles ainda faltam 3 etapas e depois a grande final conta sempre imenso. Há grandes alterações sempre aí. E acho que o destaque é mesmo o conjunto, não é? Estarem todos muito bem, estão muito consistentes. Acho que nunca tivemos 3 atletas. Acho que tivemos na altura o Silva, o Pereira e o Arraiolos, mas nunca tiveram os 3 no nível que estes 3 estão. Estes 3 estão todos dentro do top 15. Portanto, é impressionante. Muitas vezes, às vezes tínhamos o João Pereira, outras tínhamos o Silva, depois outra vez o Arraiolos estava um bocadinho melhor, mas não se aproximava dos top 15, e os 3 ao mesmo tempo nunca estiveram. E agora estes 3 estão compactos, e estão os 3, Pituca é indiscutivelmente sempre um homem para estar na fuga, porque tem uma natação bike muito forte e está sólido a correr. Vilaça e Batista também têm estado, normalmente, se não saem no primeiro pack, estão logo ali para colar.
nesta prova não colaram, mas a realidade é que é muito provável que eles, como estão-se a mostrar, que consistentemente estejam bem. Não é aquela situação de, por exemplo, serem atletas como, por exemplo, o Cantero ou o Sanchez, que dependem ali muito da natação, o Miller, que uma prova podem estar brilhantes e depois na outra já se calhar não tanto. E eu acho que aqui eles vão ter consistência e isso vai ser bom ao longo da season e, pá, e acho que vai dar bem. E a Maria acho que está super consistente este ano, porque ela nunca tinha feito resultados de WTCS de top 20 e logo na primeira prova 10ª, agora 20ª parece que piorou, mas a realidade é que é o segundo melhor resultado dela, portanto ela nas duas primeiras WTCS desta época fez o seu melhor e segundo melhor classificação e portanto acho que também está claramente a mexer-se na direção certa, cada vez mais consistente, acho que desde os jogos que ela ganhou muita confiança e isso também depois acho que se reflete. Agora se calhar um 20º já não soa um grande resultado, quando há um tempo era um sonho fazer um top 20 numa WTCS e portanto acho que está a ser o caminho excelente porque já começa a não se sentir satisfeita num 20º, portanto a tendência é que as coisas... É bom sinal, não é? Normalmente é bom, não é? Quando tu Claro. começas a epá, ganhei, mas epá, não estava, não correu bem, ainda posso melhorar, estás a ver? É quase esse feeling, ou epá, fiz pódio, mas epá, tinha de dar mais. E quando isso começa a acontecer, é sinal que o atleta está num nível muito alto e dá só o luxo de poder ganhar ou ficar muito bem entre os melhores e mesmo assim dizer que não correu bem. Mas em relação a esta start list de Vancouver, o que é que tu achas? Eu acho que é uma start list muito forte. Eu destacaria aqui o Rico Bogan, não é? Porque pá, a última prova foi brutal e ele está a mostrar que está num nível de bike, acho que superior a todos, portanto ninguém consegue, e acho que vai ser mais do mesmo, vai ser ele na bike a lançar-se para a frente. Pá, e depois tens o Van Riel, o Yuri, Mika Nut, Yeli Gins, Kyle Smith, Benito, o Sam Long vai competir, portanto traz outra vez esse interesse também, e depois acho que tens aqui dois nomes que eu acho que vão estar muito nesta prova, o Hidalgo e o Panagiotis Bitatos, que sim, na primeira prova desistiu, mas cuidado, porque é um atleta que a este nível de T100 ainda não se mostrou, mas ele tem um nível brutal. Pois tem, sim, e principalmente na bike, é um atleta muito forte no ciclismo, que ele aparece do nada, porque a Federação Grega há uns anos não existia, portanto ele não tinha federação para competir nas provas internacionais, mas depois começa a aparecer nas provas de curta distância e a meter segmentos de ciclismo muito fortes, e entretanto começa a fazer também uns alvos e já tem resultados muito bons. Aliás, ele é 21º já no ranking mundial da PTO. Portanto, é um atleta com qualidade, recebe agora o wildcard e acho que é um atleta que assim no futuro próximo pode se tornar um atleta contratado pela PTO perfeitamente, e ambicionar aqui um bom resultado. E depois há aqueles atletas que já se conhecem, que não se espera que façam provas top, mas que podem ter um impacto também grande na forma como a prova se desenrola. Um Frederico Franco, um Peter Emmerich, mesmo o Kyle Smith. Acho que podem... Imagina, eu acho que o Bitados é muito mais candidato a ser um atleta com contrato do que o Funk, que o Emmerich, que o Nicholas Mann, que o Jason West, que o Morgan Pearson. Se calhar até mesmo foi ali por causa daquelas provas que ele fez que saíram bem. E esse é um atleta que tu estavas a falar do Cantero, também acho que sofre um bocadinho do mesmo tipo de problema, entre aspas, em provas da curta distância. Eu aqui, este atleta, o Bitados, a mim só me faz um bocadinho de confusão a ascensão dele tão meteórica, tão do nada. Quer dizer, é que, por exemplo, eu estava a falar há pouco do atleta dinamarquês que apareceu, e também é surpreendente porque aparece assim, mas ok, ainda está num nível, ainda não chegou assim a um grande palco e bateu de frente com os melhores. Agora ele, seja na curta distância, porque ele foi vice-campeão de sub-23 do mundo, eu nunca ouvi muito falar dele e do nada apareceu e a ganhar tudo. Ele na longa distância é invicto, tirando o T100 do último que ele deu o DNF, ele nunca perdeu. Eu acho que ele faz 5 ou 6 alvos e faz campeonatos da Europa de Ironman, faz provas como, por exemplo, Veneza,
que era um Pro Series, e chega e ganha. E com uma forma de correr as provas muitas vezes meio estranhas, porque ele na corrida manda muitos esticões, corre a corrida muito aos repelões. Um atleta que cria alguma estranheza. Como é que tu chegas, porque o triatlo já está muito difícil de tu apareceres, por exemplo, o Rico Bogan apareceu, mas foi sempre gradual. Ok, ele tem aquela prova de Lati que é um boom, mas ele antes já tinha mostrado ali qualidade, e depois de Lati também se veio abaixo e agora está-se a reconstruir outra vez e vai crescendo aos poucos. Agora o Bitates foi tipo, pumba, aparece aqui, imagina que ele ganha agora Vancouver. Como é que ele se safa agora, porque se calhar também pode Neste ter nível tido mais alto, essa ascensão e agora estar numa fase pior. Vamos ver o que é que esse DNF realmente significou. Acho que se vai descobrir agora neste fim de semana. Sim, mas acho que vai ser uma prova muito gira. Acho que é a prova que tem a start list que pode gerar mais interesse, eu acho. É pena não termos aqui o Wild e o Berger, que acho que acrescentam sempre muito. Também não temos, por exemplo, o Vincent Luís, mas o Vincent Luís já se viu que não está a acrescentar nada à prova, porque na bike está muito abaixo. E acho que ele também se está a focar muito em rote e, portanto, também não está a direcionar muito o treino agora nos últimos tempos para aqui. E portanto acho que vai ser uma prova bué da fixe. E O acho Russell que Luís é um amanhã. atleta que eu tenho pena de não ver, que achei que era um atleta que teria mais potencial para estas distâncias, mas se calhar foi algo semelhante àquilo que eu ouvi uma vez o Martin Van Geel a dizer, que foi os atletas faziam a transição já muito tarde, e o Russell Luís já é um atleta com 35 anos, penso eu, que esteja nessa casa. Portanto, se calhar foi uma transição um bocadinho tardia demais, devia ter logo abdicado dos Jogos de Paris, mas é sempre difícil, que ele acabou por não ir, a Federação acabou por não o selecionar, mas é sempre difícil abdicar assim de uns Jogos Olímpicos em casa. Percebe-se obviamente a decisão, mas realmente não tem mostrado, ele tem mostrado um bom nível de corrida, mesmo depois de chegar da bike já completamente fora de prova, e natação também já não se esperaria outra coisa, mas realmente na bike mostra estar muito abaixo do que aquilo que é preciso. Mas também quando tens o Rico Bogan na frente a fazer 350 watts de average, É muito não difícil. fica Não, fácil. mais, quase 400. DNP, ok, de average é capaz de ter sido 360 ou isso. Mas por acaso ainda gostava de falar um bocadinho sobre isso, mas o Vincent Luís, o que me dá a sensação é que é um atleta que já não está com uma motivação para o triatlo muito grande, e ele está a precisar de T100, agora fazer o full distance rotes, acho que meteu aí uma prova de gravel, portanto parece que ele está a precisar demasiado de alimentar-se com desafios novos para se motivar, e provavelmente isso está a transparecer no treino, do género, tu quando estás motivado, tu não depende, ok, as provas é um plus, mas tu estás a querer treinar para melhorar e tens aquela coisa de ser. E eu acho que ele aqui está mais tipo, ok, vou procurar um desafio, olha, o T100 é fixe, acho que é uma coisa que eu nunca fiz, vou experimentar, vou fazer o ROT, mas acho que ele já está numa de vou competir, vou desfrutar, e já não está se calhar fisicamente Sim, com a ele, capacidade de ser claro, competitivo, lá e está. também já não está se calhar para arriscar uma lesão ou condicionar o seu estilo de vida para também estar naquele 1% que é preciso para Sim. ganhar estas provas. Sim. Bem, aqui na Start List feminina também acho que tem aqui alguns nomes interessantes, especialmente eu estou aqui a olhar para a Maya Kingma, que é uma atleta que na curta é muito boa nadadora e tem uma bike também super forte, acho que pode ser um fator importante na prova. Tenho também gostado de ver o regresso da Jessica Learmouth, que pronto, foi Ela mãe traz sempre para a prova muito. e tem aquela forma de correr que é quase como corre o Lionel Sanders, só que esta sabe nadar, não é? E portanto, mal Mas mete os... também há uma diferença que é corre como o Lionel Sanders em estilo, mas em velocidade não. Ela não corre nada. Corre Pá, pouco. já teve corridas aceitáveis nos 10 km, mas aqui nesta distância ainda tem que se provar, sem dúvida. Sim. Mas também está uma start list super interessante. Depois vai também a Paula Findlay, Lucy Charles, Ashley Gentle, Taylor Neeb, que é sempre a principal candidata, na minha opinião. E depois temos as duas primeiras, a segunda e a terceira do ranking atual do T100, que é a Julie Derron e a Taylor Spivey. Isto porque quem está em primeiro, no caso a Kate Goff, não vai a esta prova. Eu tenho a opção dos scores, já tenho dois scores muito bons, portanto acho que deve estar aqui a gerir com a questão do treino, porque o Uma calendário do atleta. T100 são muitas provas. Sim, sim, sim.
uma atleta que eu acho que vai cair aqui, que vai ser uma bomba nestas provas, é a Solveig, a atleta norueguesa, que fez terceiro em Hamburgo, no Ironman, que estava no grupo. Ela fez o Ironman debut mais rápido da história, acho que foi 8 horas e 20 ou 8 horas e 14, e em Veneza ela ganhou o Pro Series e correu para 1:16. Ela é uma atleta super grande, ou seja, em termos de peso, e ninguém diz que ela corre rápido, mas correr 1:16 de uma meia, Sim. com a bike que ela tem, porque ela faz uma bike muito forte. Eu acho que ela vai chegar aqui ao Calhar T100 e vai beneficia ser ali provavelmente ao nível, vai estar a bater de frente, por exemplo, com o Taylor Knibb, porque eu acho que ela nada um bocadinho menos, vai sair se calhar ali com o Ashley Gentle, mas vai na bike rivalizar muito com o que a Julie Derron faz e isso, e está a correr muito, ela corre muito. Ela no Ironman, num debut, fez 2:46 na maratona, numa estreia. calhar é uma atleta que beneficia da questão Da, do treino norueguês, do volume. porque ela na curta distância nunca se provou assim Não com tinha esse tipo aquela de valor. velocidade, exato. Pois, lá está. Aquele muito volume, muito threshold, muito volume, muito threshold. Mas eu digo de caras, se eu tivesse de dizer uma pessoa que pode bater assim, e olha, a Taylor Knibb perdeu para a Julie Derron, mas que pode chegar a um T100 e destacar-se, acho que é ela, porque é relativamente forte na natação, mas depois a junção bike run dela está incrível. E aquela 1:16 em Veneza surpreendeu-me muito, e depois no Ironman ela teve um problema mecânico e perdeu na bike para a Cat Matthews e para Laura Philipp, mas ela, se tivesse chegado com elas, não conseguia, obviamente, correram para 2:38 e 2:40, mas estava ali relativamente perto, e estou muito curioso para ver o que é que ela vai fazer no Havaí, porque o percurso do Havaí aí vamos ver com o calor, porque ela é uma atleta com muito peso e se calhar com condições de calor vai custar mais, mas vamos ver. Blumenfeld também já fez provas com calor e deu-se bem, e é um atleta pesado, mas essa aí também foi outra. Nesse fim de semana tens a Laura Philipp a correr 2:38 e a bater o recorde do mundo da Ironman, com a Cat Matthews a fazer só mais 1 minuto e meio, Está quase aí. Está e quase tens aí. o Messias a correr 2:26 no Brasil. E não ganha. Esse eu Não quando ganha. vi. Manuel Messias, não sei o quê, prova 2:26. Eu, ganhou. Só que depois fui ver não tinha ganho. Como é que é É possível? impressionante. Não, mas acho que Epá, foi a questão dos problemas mecânicos durante a bike. também teve problemas. Sim, sim, sim. Sim, ele não perdeu assim tanto tempo no ciclismo, houve ali problemas mecânicos. Vamos ver o que é que ele faz em Nice. Estou curioso, porque imagina que ele consegue correr outra vez 2:26 em Nice. Tudo bem, pode vir muito de trás, mas num campeonato do mundo há sempre grandes quebras. E, portanto, 2:26 permite-te ganhar 20 minutos à maioria dos atletas. Um E mesmo Cameron atletas Ward, que por não mandem exemplo, um se esteio fizer muito bom. 2:46 já é uma corrida Claro. sólida. E, portanto, sabes que tens um atleta que pode chegar à corrida 20 minutos atrás e ainda ir buscá-los, 20 minutos é 5 km e tal, 6. É impressionante. É quase metade da natação. Sim, e eu acredito que eu acho é que ele nada na frente, porque ele nada para curta distância vai conseguir nadar na frente, mesmo que leve 20 minutos na bike, está dentro de prova. Acho que pode ser um atleta ali para o top 10, claramente. Eu estou com a percepção que a época já vai muito, muito avançada, mas isto realmente em termos de longa distância, e não só, mas Está principalmente a longa começar. distância, ainda falta muita época. Está a Por exemplo, começar. aqui as provas do T100 temos mais 5 provas, mais a final no Qatar. E em termos de Ironman, como estavas a dizer, falta nisso, falta Agora a Havaí, começar, sim. O falta Challenge Road, Challenge Road, falta a prova em Marbella. Portanto, a época ainda agora começou e ainda vai haver muitos fogos de artifício, não só no triatlo, no ciclismo também. Nós também tínhamos esse tópico aqui. Não sei se queres passar já, mas eu hoje sim. vi o Dauphiné e Ia fiquei também dar impressionado. nota para o Ironman da Áustria, que acho que vai ser a estreia, acho não, vai ser a Sim. estreia do Nobre, na full distance, atleta pró-português. Também vai o Christoph de Kaiser, portanto, este fim de semana acho que e acho que é já amanhã. Boa sorte para o Nobre e para o Christoph, vou estar a acompanhar. E sim, o ciclismo, hoje foi uma etapa quentinha. O Pogacar tinha perdido quase 1 minuto para o Renko e 20 ou 30 segundos para o Vingegaard, e hoje retificou tudo e meteu 2 minutos ao Renko e 1 minuto ao Vingegaard. Numa etapa que nem sequer era assim tão exigente. Amanhã Afinal é não que era é sério. fácil.
juntava Sim. ali aquelas duas segundas categorias que eram duras, as duas juntas, e se reparares, entre subidas era sempre a subir também. Era, sim. Era E um é o falso tipo de plano. etapa também que se calhar favorece mais o Pogacar, Sim, mas pela questão da explosividade. a maneira como ele ganhou foi assustadora, porque ele no ataque não parece. Ele parece que ainda tinha muito mais para Eles dar e deixou ficaram todo. quando ele ainda ia sentado. Ainda ia sentado, ele só deu ali um bocadinho mais de forcing e foi. E, e depois mesmo, eu acho que ele não ia a fundo. Tu vias que os outros iam a fundo e que ele ia a 90%. E ia a ganhar Provavelmente tempo. está a pensar no dia da manhã também. Sim, amanhã é mais 1 minuto e se calhar na última etapa. E eu acho que ele também, sinceramente, eu se fosse o Pogacar, se eu puder ganhar com uma margem mais curta, prefiro com menos desgaste. Porque qual é o sentido dele agora se estar a matar? Primeiro, vai estar a dar uma indicação que está inacreditável. Para quê? Ele já deu, mas também não precisa de mostrar tudo já. Sim, mas E fica a dúvida do porquê é que no contrarrelógio não teve tão bem. eu, Eu acho que se calhar ali a Visma viste a claramente vai à posição do procura de Renko todos. e a do Vingegaard a comparar com a do Pogacar? Eu acho que tem a ver com isso um pouco. Que essas duas equipas, principalmente a Specialized com o Remco e a Visma com a Cervel, não pela bike em si nesse caso, mas pela filosofia da equipa, acho que vão à procura muito mais daqueles ganhos marginais do que se calhar vai a Emirates por uma questão de filosofia daquilo que também passam cá para fora, dá um pouco essa imagem. Um, Eles fazem testes. Eles partilharam um vídeo no Velódromo com o Pogacar. A questão é, o Renko vai ao sim, mas quando Velódromo, tu vai vês ao inovações túnel e de vento, assim, vem tipo, tudo. Ou todos da os meses. Specialized Sim, ou da Cervel. sim, sim. Tem sempre essa Mas impressão. eu E acho aquele que... capacete do Vingard, essas pequenas inovaçõezinhas, ou o Van Aert quando leva aquelas válvulas que sobem e baixam a pressão no Sim. Paris-Roubaix. Faz lembrar um bocado a Ineos também, de há uns tempos atrás, que era muito metódico e trazia inovação, mas quando tu és o melhor, inevitavelmente, quando tu és o melhor, tens tendência a dar-te ao luxo de, por vezes, também não precisar de ir tão ao detalhe, como é o caso do Pogacar, em que a diferença dele física está-se a mostrar tão grande esta época, em que ele pode, às vezes, descurar um bocadinho contra, do género, pá, eu estou bem, estou a pedalar forte, estou a fazer bons números, já não preciso de ir ao túnel de vento. E agora os outros já lhe mostraram que estão melhores e o que vai acontecer é que ele agora neste período, olha, eu estou a fazer mais watch que eles, portanto eu só tenho agora de ser aero e vai acabar por investir nisso e até vai tirar os dados e o Vingard e o Renko já não têm muito por onde ir, eles já estão otimizados até ao máximo e quando é as zonas em que não há otimização, não há equipa que te salve, pá, para já esta época acho que o Pogacar mostrou sempre ser superior. Eu acho que as únicas vezes que esta época ouvimos assim um bocadinho mais fragilizado foi sempre nas clássicas e foi também porque ele já vinha de muitas provas, muitas sucessões de clássicas e em condições que nunca era favorável para ele, portanto ele em situações não favoráveis mostrou ser o melhor ou se não era o melhor era o segundo melhor e agora quando chega a uma zona de prova de estilo para mim eu agora mando e acho que o contrarrelógio foi só um descuidozinho e acho que, sinceramente, eu acho que ele agora estas duas etapas, se não ganhar é para a fuga, se for para a geral vai ser ele e vai ganhar fácil e até ao Tour não há tempo para o Renko e para o Vingegaard fecharem este gap e sinceramente no Tour se o Pogacar tiver a equipa a funcionar como eu acho que vai funcionar, com a qualidade que a UAE tem, não havendo nenhum azar, vai ser mega difícil alguém lhe ganhar. Sim, mas eu não descarto já o Vingard, porque ele Eu vai também não estou a sempre. descartar, só estou a dizer que se calhar Sim, o estou a Pogacar é vê-lo favorito, aí com também muito concordo. poucas hipóteses. Sim. Mas o Vingard nunca aparece numa super forma. Nas provas antes, eu lembro-me de uma vez que ele faz o Gran Caminho, e um dos anos que ele ganha o Tour e faz o Gran Caminho e tal, e a lutar com atletas, são atletas, não são ao nível dele, não são ganhadores de grandes voltas, Sim, não é quanto mais o do Tour de Vingard France, não e pica depois muito. chega ao Tour e ganha, não é? Portanto, Mas, vamos por ver. exemplo, Vamos ver. vou-te dizer, no ano em que o Vingard ganha pela primeira vez o Tour, ele vai ao critério do Finet com o Roglic, na altura, e não estava lá o Pogacar,
e o Roglic aí, o Vingegaard tem de estar à espera dele, portanto ele já está a brincar com o Roglic nessa fase. Eu também concordo com isso, mas não me parece. Não me parece. E digo-te mais, eu acho que o Vingegaard vai ali a meio da volta à França, é o que eu acho, estar mais a olhar para quem está atrás do que para quem está à frente. Ou seja, a preocupação dele vai ser defender o Renko, o João Almeidas e quem está por trás, do que propriamente em atacar o Pogacar. Uma E para o possibilidade, João Almeida, eu espero que não, espero que haja luta pelo primeiro lugar, que não seja só o eu por acaso Giro de não. Itália de 2025, 2024, número 2. Sabes É sempre porquê? mais emocionante, é sempre mais Porque emocionante. eu, como fã de ciclismo e essencialmente como uma pessoa que eu agarro muito aos atletas portugueses e sou muito fã, e o que eu quero ali é que o João Almeida tenha a melhor classificação possível. E para o João Almeida ter a melhor classificação possível, só há duas formas: ou é o Pogacar desistir, ou é o Pogacar estar tão bem que dá para o AE dizer: olha, o primeiro lugar é fácil, nós vamos é querer ser primeiro e segundo. E a equipa tentar jogar de uma forma em que o João Almeida também pode ser segundo. E acho que isso era lindo. E também nunca nos podemos esquecer que se o João Almeida tiver ao longo do Tour na disputa com o Renko e com o Vingegaard para um lugar no top 3, se o Pogacar tem um azar, que nunca sabemos, o João Almeida pode inclusivamente estar na luta pela uma volta, porque a realidade é, eu não sei como é que o João vai estar na Suíça, mas pela consistência que o João teve, o João nunca mostrou ao longo da época ter sido inferior ao Renko e ao Vingegaard. E o Renko hoje mostrou que está provavelmente mais fraco a subir que o João Almeida. E o Vingegaard, já no Paris-Nice, o João lhe ganhou uma etapa. Na volta ao Algarve, o João ganhou-lhe uma etapa. E eu não estou a ver o Vingegaard muito superior, porque basta ver o Lipovic está a andar o mesmo que o Vingegaard, quase, na subida. Portanto, acho que há uma hipótese muito grande de um português estar no pódio do Tour. E também temos de ver assim, há 3 galos, que é o Renko, o Pogacar e o Jonas. Normalmente há sempre um que tem um azar. Portanto, quem é que vai ser o outro que vai subir ao pódio? Era top ter um português. E o ano passado ele foi quarto. Quando tiverem a ver isto já vai ter acabado o Dauphiné e portanto já vão Já poder está a aqui, volta à Suíça? vão poder aqui julgar as nossas previsões. Eu vejo amanhã naquela etapa com muita subida o Vingegaard a aguentar-se bem melhor e a dar mais luta ao Pogacar, mas posso estar enganado e pode o Pogacar meter mais 1 ou 2 ou 3 minutos. Imagina que eu amanhã estou morto, não é? Imagina que o Pogacar amanhã leva tipo 1 minuto do Vingegaard. Mas pode acontecer. Mas pronto, eu gosto de arriscar. E pronto, acho que é isso. E pode ter 100, que acho que é amanhã. Portanto, amanhã vamos ter critério do Finet, T100 e Ironman da Áustria. E pode ter 100. Eu acho que o que vai acontecer é o Rico Bogan vai mandar-se para a frente novamente, sozinho. Vai ganhar 2, 3 minutos. E depois na corrida, Miguel Hidalgo vai ligar a moto, vai fazer o melhor tempo de corrida e vai ganhar a prova. E eu depois vou sobrepor o que eu estou a dizer agora com as imagens da prova, vai bater tudo certo e este corte vai viralizar. Essa era bem. Eu não vou dar previsões, senão depois sai completamente ao lado e tu fazes um corte comigo a dizer o top 3 e ficaram os 3 em último. Não, acho que é o que estás a dizer. O Rico vai fazer o que tem a fazer, mas acho que já não vejo os outros a dar tanto espaço e portanto vejo ali um pódio com o Hidalgo, com o Jelle Rins, Van Hill. São assim as minhas apostas principais. Yeah. Tá bem, olha, obrigado a todos. Acho que foi um episódio que falámos de muita coisa. Esperemos que às vezes falar de muita coisa não significa nada. Falámos de muita coisa, espero que tenha trazido valor. Mas sim, muita prova, muita época. Acho que todos nós que estamos aqui também no triatlo estamos numa fase de transição de provas, de algumas pessoas vão de férias, outras estão a voltar, outros estão a preparar os grandes Ironmans que têm, grandes provas, grandes desafios.
boa sorte a todos. Espero que este podcast também esteja a fazer parte de alguns dos vossos treinos. Eu sei que muitos acompanham o podcast ao longo de viagens de carro, mas acima de tudo treinos de rolos, treinos de corrida, e espero que esta companhia tenha sido boa e que vos ajude também a dar força para os vossos objetivos, para as vossas provas. Partilhem também o que vão fazendo. Quando estão a treinar, partilhem e identifiquem o Tricast se forem a ouvir o nosso podcast. E pronto, da minha parte, obrigado a todos e bons treinos, boas provas, boas férias para qual for o cenário que estejam. Obrigado a todos. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau.